Marília, porque ela tem, inclusive, mais informações sobre o caso ali da Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, Marília? Porque a CPI do crime organizado, a gente falou muito durante a CPMI do INSS, queria levar o Vorcaro de todas as formas, mas não conseguiu. CPMI do INSS acabou, mas a CPI do crime organizado continua. Tem avançado um pouquinho sobre o caso do Banco Master, queria, né, levar o Vorcaro, aparentemente não vai conseguir, já está na reta final, mas conseguiu documentos sobre a esposa do ministro e eu queria que você trouxesse mais detalhes para a gente sobre isso. Nath, a gente está falando de documentos da Receita Federal que mostram em repasses ao escritório de Viviane Barsi de Moraes de mais de 80 milhões de reais. Esses dados, né, de acordo com as informações que nós temos, eles foram então divulgados pela CPI do crime organizado, que finaliza os seus trabalhos no próximo dia 14 de abril. Não deve ser prorrogado, esse assunto já foi debatido com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ali pelo relator, o senador Alessandro Vieira, levou o assunto, queria de fato prorrogar aí por mais 60 dias, mas o senador Davi Alcolumbre bateu o martelo e ela não deve ser prorrogada. E agora, então, a CPI do crime organizado, ela tenta ali da mesma forma, Nath, seguindo ali mais ou menos o mesmo caminho que a CPMI do INSS seguiu nos seus últimos dias de trabalho, tentando ali tirar de alguma forma algo sobre o Banco Master que eles querem colocar no seu relatório final. De acordo, então, com os dados divulgados, os pagamentos eles foram levantados pela comissão com base na declaração do imposto de renda da instituição financeira comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. O que disse o escritório de Viviane Barsi de Moraes? Eles afirmaram o seguinte, que não confirma as informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Como lembrou o Magno, esse não é um dos primeiros contratos que a gente vê divulgação aí voltados com o nome de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Tivemos outro ali também de vários milhões de reais. Nesse houve a confirmação, aquela nota extensa que nós trouxemos, inclusive aqui no Acorda Metrópolis, onde ela trouxe ali todo o detalhamento dos trabalhos que eram feitos e ali remetidos também aos seus pagamentos. Desta vez, esses dados que foram então coletados através do imposto de renda, eles não foram confirmados pelo escritório Barsi de Moraes, onde eles até dizem que houve um vazamento ilegal de informações. Então, Nath, se a gente for seguir nessa linha, é mais um vazamento que acontece envolvendo o Banco Master. Tivemos aquele primeiro, que foram com as mensagens de Daniel Vorcaro, aquelas trocas de mensagens que ele tinha com a sua ex-namorada, e também agora, então, de acordo com o escritório Barsi de Moraes, houve também mais um vazamento ilegal, desta vez pela CPI do crime organizado. Nath e Magno. Marília traz um ponto bastante interessante da gente conversar aqui, ô Magno. Valeu, Marília. Marília, daqui a pouquinho volta trazendo mais detalhes e informações de outros assuntos aqui de Brasília. Sobre esses vazamentos, que sempre quando tem um caso grande deste, acontece. Mas no caso do Banco Master, teve uma discussão lá atrás de os primeiros vazamentos, esses das mensagens que a Marília falou agora há pouco, né? Que eram mensagens pessoais, realmente não tinham nada a ver, várias ali não tinham nada a ver com o caso do Banco Master, né? Do Daniel Vorcaro conversando intimidades com a namorada, a noiva ali, na ocasião, naquela época. E aí o começo da discussão foi a Polícia Federal que vazou esses dados ou já foram os parlamentares que tiveram acesso também? Então acho que o caso do Banco Master traz essa, não sei se novidade, Magno, mas traz mais um ponto aí para essa discussão dos parlamentares com acesso a dados muito importantes, né? A quebra de sigilo é uma das últimas medidas ali, ou das medidas mais drásticas que a Justiça e a Polícia consegue com a Justiça para continuar as investigações. E aí veio essa questão dos vazamentos. E agora, atingindo a esposa do ministro do STF, também são situações bastante interessantes, acho que para sua análise. E eu queria também já trazer nessa sua análise a questão dessa crise institucional que o Banco Master vem ampliando cada vez mais. A gente vê aqui toda vez que fala sobre o caso do Banco Master, no chat aqui, na nossa audiência, tem gente que fala do presidente Lula, tem gente que fala do dos ministros do Supremo, porque também tinha Dias Toffoli, cada vez mais tem ali outros ministros que
já tiveram algum tipo de envolvimento, pegaram carona em jatinho, ou participaram de jogo, assistiram jogo em camarote, enfim. Ou então de algum parlamentar. A audiência responde, né? Muito, acho que nesse caminho da crise institucional, Magno. Natália, se há uma grande linha que a gente possa utilizar para amarrar esse caso do Banco Master numa única história, eu diria que essa é uma história de ausência de autocontenção de pessoas que têm muito poder em face a uma realidade e face a contatos com pessoas que têm muito dinheiro e têm muitos favores a oferecer. A autocontenção de quem tem poder, acho que se estende a todo mundo, se estende aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que decidem casos importantes e, por isso, deveriam ter uma certa postura, uma certa distância de alguns contatos, seja por meio de certas palestras, seja por meio de certas caronas, seja por meio de certos contratos, mas também da autocontenção do poder dos parlamentares. Como você bem disse, as comissões parlamentares de inquérito são bastante importantes porque conseguem trazer muitas vezes à tona fatos importantes para a sociedade brasileira, são importantes porque elas têm muito poder investigativo, mas esse muito poder também dá a ela muita responsabilidade, dá a seus membros muita responsabilidade, inclusive como guardiões de dados que pessoas comuns, ou aos quais pessoas comuns jamais teriam acesso. Os nossos sigilos, né, as nossas contas, as nossas conversas são parte fundamental da nossa intimidade e não é por outra razão que eles são severamente protegidos e para as autoridades policiais terem acesso a eles, são necessários vários trâmites, vários processos para que esses sigilos sejam abertos. Então, os parlamentares têm poder para acessar certas conversas, certas informações sobre as nossas vidas, e esse poder inclui certas responsabilidades também altíssimas, também muito grandes, que eles devem respeitar. Dito isso, para a sociedade, essa visão legalista a respeito dos sigilos, que, de novo, é muito importante, porque eles de fato precisam ser protegidos, mas essa visão legalista não costuma pegar. Para a sociedade, a discussão não será, não nos enganemos, a discussão não será se essa informação deveria estar vindo a público ou não. Há inúmeros casos que foram revelados, há inúmeros escândalos que foram revelados a partir de vazamentos. Então, no final das contas, a gente pode ficar aqui discutindo, e acho que é importante, quão desejável é ter cuidado com o sigilo que a justiça ou que os parlamentares têm acesso. Mas para a sociedade, uma vez que a informação está lá, uma vez que a informação se torna pública, a discussão será sobre a informação. Então, eu entendo a estratégia de defesa do escritório da esposa de Alexandre de Moraes, dizer que são vazamentos ilegais, que não irá se pronunciar, mas a sociedade não deixará de discutir 90 milhões de reais, 80 milhões de reais, que foram pagos a ela pelo Banco Master, ao seu escritório pelo Banco Master, só porque isso é resultado de um vazamento, como a sociedade não deixou de discutir as informações vindas da Vaza Jato a respeito da Operação Lava Jato, só porque as informações vinham de vazamentos. Então, por um lado, essa não é uma forma de fazer com que essa discussão se cale, as pessoas seguirão discutindo se esses valores são valores normais que empresas costumam pagar a escritórios de advocacia, e a gente sabe que esses não são valores normais, mas a gente também precisa discutir como as pessoas em Brasília, em outros lugares, que trabalham para a sociedade brasileira, no setor público brasileiro, na justiça ou na política, utilizam o poder que nós, sociedade, damos a eles. Se utilizam para o enriquecimento pessoal, se utilizam para o uso político dessas informações ou se utilizam esses poderes da forma que eles deveriam ser usados. Magno, não tem como a gente falar de crise institucional sem lembrar do